meninas! Tudo bem com vocês? Para a primeira make do ano, eu resolvi fazer uma maquiagem com a cor Pantone do ano, que é o Rose Quartz, que é um rosinha bebê, bem clarinho e fica super delicado e lindo. E para acompanhar essa make, como o olho é bem neutro, eu resolvi fazer uma pele assim, bem bafônica, aquela pele perfeita para festas, eventos, e é uma maquiagem ótima para debutantes. Vou começar aplicando um primer branco. Como eu vou usar sombras coloridas, o primer branco sempre é o melhor. Esse daqui é o da NYX, mas qualquer um que você tiver serve também. O importante é ele ser um pouco cremoso e bem mais clarinho. Se você não tiver um primer, pode ser um corretivo mais claro um pouco. E eu gosto de sempre passar rente aos cílios inferiores também, porque a gente sempre passa um pouquinho de sombra para fazer o esfumado. E para fazer essa make, eu vou usar a nova paleta da Too Faced, a Chocolate Bonbons, que eu ganhei de presente de Natal. E eu vou usar essa cor mauve. Esse mauve mais queimadinho no côncavo vai ficar ótimo. Use um pincel para marcar bem o côncavo. Esse pincel é um pincel de esfumar mais fofo. Para esse passo, vai ser muito importante você usar um pincel mais fofo e não um pincel tão denso, porque é importante esfumar marcando bem acima do côncavo, mas o pincel mais denso vai marcar muito o côncavo e para isso a gente vai usar uma sombra um pouquinho mais escura nesse local. Eu sempre brinco que para esfumar você tem que esfumar até se a mão estiver doendo, aí sim tá bom. E daí eu vou usar um marrom um pouco mais escuro com um pincel mais denso bem no côncavo. O côncavo é onde tem assim o ossinho do olho e onde fica um pouquinho mais fundo. Aí sim você pode aplicar uma cor mais funda, que é para dar esse degradê, essa dimensão a mais no olho. E depois de você aplicar, você pode voltar com o mesmo pincel que usou a cor mais clara e esfumar para fazer essa mistura, né, das duas cores. Se você quiser que fique mais escuro, é só aplicar mais um pouco. Só é importante sempre voltar e esfumar com um pincel mais fofinho. Eu vou usar essa sombra Liquid Luster da Lorac, mas eu tô usando ela só por causa do brilho. Então, se você não tiver ela, não tem problema. Mas pra dar esse efeito que eu fiz nessa make, é importante você passar um brilho por baixo da sombra. É isso mesmo, eu não vou passar por cima da sombra. Por quê? Eu não quero que a maquiagem fique uma maquiagem puro brilho. E sim, leve assim, brilhinhos por trás da sombra. E como vocês podem ver, esse brilho é rosa, só que ele é mais pro dourado. E daí, assim que eu aplicar a sombra rosinha, que é da paleta da Chocolate Bonbons, que é esse rosa quartz aí, que é a cor perfeita desse rosa do ano, aplicando por cima, vai ficar uma sombra meio metálica, meio assim, alumínio, sabe? Daí volta e esfuma de novo. Mas esfuma bem no cantinho exterior, não esfuma no côncavo, porque senão o brilho vai misturar muito com o esfumado. Agora, com um pincel lápis e uma sombra preta fosca, eu vou fazer a marcação do canto externo. Eu vou fazer o delineado também, mas para o delineado ficar um pouco mais esfumado, eu vou fazer como se eu estivesse aplicando o delineado e daí aplicar um pouquinho do preto no côncavo. E depois de aplicar com o pincel lápis, é muito importante voltar e esfumar com o pincel mais denso. Porque se você voltar com o pincel mais fofo, o preto vai ir pra tudo quanto é lado e daí não vai ficar muito marcadinho assim o preto. É assim que faz o esfumado pra ficar esse efeito degradê bonito que dá pra ver as três cores que a gente passou. E eu vou trazer esse preto um pouquinho pra dentro pra dar um efeito a mais pro olho. Daí eu vou usar o delineador em gel da Inglot, que é o que eu sempre uso. E pro delineado é sempre importante você primeiro com o olho aberto ver aonde você quer fazer a marcação, desenhar o triângulo e depois ir preenchendo. Eu tenho um vídeo bem detalhado como fazer o olho gatinho. Agora eu vou iluminar o cantinho do olho e também o ossinho assim abaixo da sobrancelha, para dar um pouco mais de dimensão pro olhar, porque a gente tem o esfumado, a marcação, o delineado, mas aí tem que abrir um pouco o olhar com o iluminador. Agora eu vou fazer o esfumado com um pincel de topo reto. Vou fazer o esfumado bem rente aos cílios inferiores. Isso vai dar uma marcação a mais na raiz dos cílios. Para essa make, eu resolvi usar cílios postiços, mas se você não gostar, não precisa usar, só capricha na máscara que vai ficar lindo, tenho certeza. Um
um pouquinho de máscara pra juntar os cílios e passar pra pele. Eu vou usar um primer que cobre um pouco dos meus poros, porque eu tenho os poros bem abertos, então eu prefiro usar ele assim. E daí pra base eu vou usar a base da Makeup Forever, a Ultra HD, porque ela tem uma cobertura altíssima e fica linda pras fotos e pessoalmente também fica maravilhosa. Como essa make é uma make um pouco mais assim pra noite, pra festas, eu resolvi fazer o contorno aquele estilo americano, assim, com o contorno em creme. Eu gosto de fazer sempre a marcação com um corretivo um pouco mais escuro que a minha pele e que vai dar uma bronzeada na pele também. Então eu marco abaixo do ossinho da bochecha, no nariz, nas têmporas e também na testa. Às vezes eu gosto de dar uma marcação assim no queixo também, pra fazer aquele queixo bundinha, sabe? E daí eu volto e esfumo tudo com a Beauty Blender. O segredo, gente, é esfumar. Não ter preguiça de esfumar. É só isso. Não ter preguiça e ter paciência, né? Porque demora um pouquinho, mas não tem problema. O resultado fica lindo e eu acho que super vale a pena. E depois de fazer o contorno, eu passo o corretivo. Eu não passo o corretivo para esconder nenhuma imperfeição, para esconder olheira. Eu passo o corretivo para iluminar. Então, eu passo abaixo do olho, o triângulo, na pontezinha do nariz, no centro da testa, e eu passo no cantinho da boca também, dos lábios, pra poder dar uma iluminada. E abaixo de onde eu passei o contorno na bochecha e volto com a Beauty Blender e esfumo tudo. Como eu tô fazendo isso aqui pra iluminar, pra poder fazer com que o corretivo dure bastante tempo, eu gosto de sempre aplicar um pouco de pó translúcido aonde eu apliquei o corretivo. Não é uma coisa que você é obrigado a fazer. Várias vezes eu já recebi comentários de pessoas falando: ah, mas por que você não passa o pó? Por que você não passa o pó? Eu acho que o pó fica um acabamento mais aveludado, um acabamento mais pra noite. Nem sempre eu faço a maquiagem pra noite. Só que como essa daqui é pra festas e pra eventos, eu prefiro usar essa técnica de baking, que é pra fazer com que o corretivo não derreta, não craquela. E daí eu deixo esperar um tempinho e vou passar o batom enquanto eu espero. Eu gosto de deixar de 3 a 5 minutos e pro batom eu tô usando o Beeper da marca Colourpop, que é uma cor que eu tô amando ultimamente, eu não paro de usar, gente. E daí eu vou voltar com um pincelzinho e vou tirar o excesso do pó que eu deixei ficar por alguns minutinhos. Agora, dá pra vocês verem que o acabamento da pele fica muito bonito e não fica carregado. É só tirar o excesso do pó. Depois de tirar o excesso, eu gosto de voltar, passar um pouquinho de blush, porque dá um pouquinho de vida, né, pra cara. Porque é necessário, gente. Eu acho que uma make sem blush não fica a mesma coisa. Vou passar um gloss pra deixar essa maquiagem um pouco mais pra noite. O batom mate é lindo, mas acho que com o gloss dá um efeito bem mais bonito. E pra finalizar a pele, iluminador, que pra mim não pode faltar, principalmente se é uma maquiagem pra noite, uma maquiagem pra festa. Eu acho que o iluminador é o que faz, assim, a grande diferença numa maquiagem. E daí eu passo acima do ossinho da bochecha e no nariz, na pontezinha do nariz, que eu acho que realmente faz uma grande diferença. E é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez, essa é a cor Rose Quartz, que é a cor Pantone do ano de 2016. Um beijão pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!